certo? Shalom, igreja. Shalom, igreja. Felizes? Sim. Igreja, hoje é dia de festa, então. Vamos iniciar nossa noite. Vai ser bem legal, é descontraído. Vai ter dança, vai ter comida, vai ter música, vai ter uma história. Então, espero que vocês sejam abençoados e sejam edificados com essa palavra. Pessoal do online, eu sou o pastor Heitor, que sempre estou lá falando com vocês. E agora vamos iniciar com uma dança agora. Eu vou pedir só que baixe um pouquinho só da luz e depois assine quando a mulher estiver aqui daí, tá bom? Pode passar. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, cante! Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível me faz prevalecer. O Deus do
Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. O Senhor mudou a minha sorte. Ele mudou o meu pranto em dança e a minha tristeza em alegria. Não desiste de um filho seu. O meu Deus é um Deus do impossível. Ele me capacitou para algo que eu jamais imaginaria fazer, que é dançar. Meu Deus mudou a minha sorte. O que eu achava ser incapaz de fazer, Deus mostrou que é Ele que faz todas as coisas. Deus mudou a minha sorte, mudou minha família. 14 anos orando pela minha família. Em setembro do ano passado, casei, me batizei e engravidei. Glória a Deus. O meu Deus é um Deus de milagre. O meu Deus restaurou a minha família. E hoje todos nós servimos neste lugar. Shalom, igreja! É com imensa alegria que hoje estamos aqui, então, para celebrar a festa de Pudim. Opa, me enganei novamente. A festa de... Como é que é? A festa de Purim. E para nós dar início agora, eu vou convidar todas as crianças que gostariam de sentar aqui com nós, para nós poder ouvir uma história. Podem sentar bem confortavelmente aqui nessas almofadas. E também a equipe pode vir junto aqui, sentar junto com elas. Antes de eu começar a contar essa história, eu vou lançar um desafio para a igreja. E também para a igreja online. Quem aí, quando chegou lá na recepção, recebeu uma palavrinha para colocar embaixo da sola do calçado? Ah, que bom que vocês receberam. Alguém não recebeu essa palavra? Teve gente que não recebeu. Alguém poderia trazer para essas pessoas que estão com a mão levantada que não receberam a palavra? Que palavra que é essa que vocês têm aí na sola do calçado de vocês? Não escutei. Amã. Você aí de casa também agora tem um tempinho para colocar a palavra amã, escrever numa folha e colar embaixo da sola do seu calçado. Por quê? Quando eu estiver contando uma história, toda vez que eu falar a palavra amã, eu vou convidar vocês a estar vaiando, fazer e também bater o pé bem forte no chão, porque nós vamos esmagar o nosso inimigo, esmagar a amã, tá bom? Então vamos fazer agora. Eu vou falar amã e vamos ver se vocês entenderam. Vaiar, gritar bem alto e bater o pé no chão, tá bom? Então vamos lá. Amã. Ah, vocês entenderam, muito bem. Então, agora, nós vamos começar uma história. Mas, para nós começar, primeiro vai ser um vídeo. Você já parou para pensar em qual o propósito de uma vida? Por que nascemos onde nascemos? Essas são perguntas que reverberam no coração de cada ser humano. Por que estamos aqui? Esta é uma história de uma vida com propósito, de uma jovem que estava exatamente no lugar em que deveria estar. E acontecia num tempo em que Xerxes, também conhecido por Assuero, reinava. Seu reino era próspero e poderoso e estendia por 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, Xerxes reinava na cidadela de Suzã, e no 3º ano do seu reinado, para mostrar todo o seu esplendor e glória, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Enquanto isso, a rainha Vashti também oferecia um banquete às mulheres do palácio real. Ao 7º dia, quando o rei já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos oficiais que trouxessem à sua presença a rainha Vashti, usando a coroa real.
para mostrar toda a sua beleza aos súditos e nobres. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem à rainha, esta recusou-se a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. Quando o fato chegou aos ouvidos dos sábios e especialistas em questões oficiais do rei, também conhecido como os 7 nobres da Pérsia, discutindo entre si, disseram ao rei: Vashti não ofendeu somente ao rei, mas também aos nobres de toda a província. A conduta da rainha se tornará conhecida entre todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos. E isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, imita um decreto real determinando que Vashti nunca mais compareça na presença do rei. Também dê a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Dias depois, o rei ordenou que as virgens mais bonitas de toda Suzã fossem tragas à presença do rei, e a moça que mais o agradasse seria a rainha no lugar de Vashti. Mais tarde, Assuero foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia no seu reino. E Ester estava entre essas jovens. Ester era uma jovem órfã que vivia com seu primo Mardoqueu. Ester, então, conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Ester foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passando esse período, Ester foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo seu nome. E isso foi o que aconteceu com Ester. O rei se agradou de Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas. Assim, Ester foi coroada rainha no lugar de Vashti. Ester foi agraciada por Deus e encantou os olhos do rei. Tudo estava indo muito bem, até que Amã, um importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, só porque Mardoqueu não se inclinava perante Amã. Quando Mardoqueu soube de tudo isso, Mardoqueu rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa de saco e também jogou cinza em sua cabeça. E então Mardoqueu saiu pela cidade gritando e chorando. Mardoqueu não podia entrar no palácio. Então, o eunuco enviou os recados e contou tudo a Ester. Contou o terrível plano que Amã iria executar. Ele pediu para interceder perante o rei. A rainha Ester não podia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada. Pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Diante dessa situação delicada, a rainha Ester chamou todos os judeus para que pudessem jejuar com ela durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei.
Após os 3 dias, Esther se aprontou com os trajes reais e entrou no pátio da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu a parada no pátio e estendeu seu cetro de ouro que tinha em sua mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que lhe daria até mesmo metade do seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sendo sentenciado à morte. Esther também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre Esther. Aquela foi a violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto. Amã foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior à rainha, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defender fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa devido a todos aqueles acontecimentos. Foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel, pois Deus mudou a sorte do seu povo. E hoje é celebrada com fantasia e máscaras, porque Deus agiu no oculto através da vida de Esther. Esther tinha muitos pontos fortes e êxitos, entre eles a sua beleza e caráter, que conquistaram o coração do rei da Pérsia. Ela combinava coragem com cuidadoso planejamento, estava aberta a conselhos e disposta a agir, preocupando-se mais com os outros do que com sua própria segurança. Deus sempre tem um propósito para as situações em que nos coloca. Embora a coragem seja sempre uma qualidade, ela não substitui o cuidado e o planejamento.
aprendendo a cantar é que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de louvor. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda Vamos estou ficar em pé e aprendendo a celebrar porque Deus cantar. mudou a nossa sorte. É Decreto hoje que o estão sendo Senhor estabelecidos. restaurou minha Decreto de sorte. vida, decreto de saúde, decreto de Eu ainda prosperidade. estou Vamos como celebrar. alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que
que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Não sei. Fui eu perto da caixa, acho. Vamos entrar pelas portas do templo, vestidas de júbilo pra te adorar. Hoje é dia de celebrar, cânticos e salmos vamos entoar. Quem é que muda a tristeza e alegria? Faz o pranto um dia de festa, faz a justiça acontecer. Dançarei para te louvar. Vamos entrar pelas portas do templo, vestidas de júbilo pra te adorar. Hoje é dia de celebrar, cânticos e salmos vamos entoar. Quem é que muda a tristeza e alegria? Faz o pranto um dia de festa, faz a justiça acontecer. Dançarei para te louvar. Obrigado, meninas. Estava lindo. Palmas, palmas, palmas. Agora eu quero chamar o pregador da noite, o Caleb, para dar a palavra a vocês.
contigo. Shalom, igreja. Eu vou trazer uma palavra para você sobre oferta. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto é muito conhecido, mas o que eu quero falar para vocês é que nós estamos na festa de Purim. E ofertar é uma forma de celebrar. Então venha e faça sua oferta. Faz a justiça acontecer. Cantarei para te louvar. Oh, grande é o Rei dos Reis. Oh, cantos de vitória. Oh, com as mãos erguidas, vamos adorar o Rei da Glória. Oh, Deus de Israel. Oh, é meu Salvador. Batemos palmas pra te exaltar, ó meu Senhor. Vamos entrar pelas portas do templo, vestidas de júbilo pra te adorar. Hoje é dia de celebrar, cânticos e salmos vamos entoar. Quem é que muda a tristeza e a alegria? Igreja Faz o pranto online, um dia de festa, faz a justiça acontecer. Dançarei para te louvar. Oh, grande é o Rei dos Reis. Oh, cantos de vitória. Oh, com as mãos erguidas, vamos adorar o Rei da Glória. Oh, Deus de Israel. Oh, é meu Salvador. Oh, batemos palmas pra te exaltar, ó meu Senhor. Oh, grande é o Rei dos Reis. Oh, cantos de vitória. Oh, com as mãos erguidas. obrigado por terem vindo. E agora eu vou passar a palavra então para o nosso sacerdote, o apóstolo Aguinaldo. Convidar ele para passar para pegar a palavra. Shalom, igreja. Que bom estar com vocês aqui, nesse momento tão especial. Celebrar Purim, e cada ano nós estamos aprimorando um pouco mais dessa festa que, infelizmente, eu creio que 80% da igreja brasileira não conhece. E muitas pessoas falando comigo, perguntavam nas redes sociais, dizendo assim, o que é Purim? E como que se celebra isso? O que significa Purim? E todo mundo perguntando, e você é um privilegiado de saber que Purim é uma das festas do Eterno para mudar a sua sorte. Eu quero declarar nessa noite, Deus vai mudar a sua sorte, diga amém. Não, mas espera aí, é só nessa festa que Deus vai mudar a nossa sorte, apóstolo? Não, só que Ele trabalha por ciclos, e esse é o ciclo onde Ele começa o novo. É nesse tempo, é nesse momento que vocês estão vivendo, que Ele vai começar algo novo na sua vida. E só pode desfrutar do novo de Deus aquele que entra no processo e no ciclo que Ele estabelece. Por muito tempo a igreja desconheceu o ciclo das festas bíblicas. E uma coisa que eu quero dizer para você, o fato de você cumprir, o simples fato de você cumprir e celebrar, você tem permanência da bênção do Senhor para mudança de sorte sobre você. Porque tudo aquilo que você não celebra não tem direito de permanecer. Então tem muitas coisas que a gente parece que vai perdendo de tempo em tempo. Por isso que o Senhor colocou as festas, para que elas sejam renovadas, para que elas sejam de fato celebradas, estabelecendo ciclos em ciclos. Nesse ano de 2024, a tua sorte está estabelecida, diga amém. Há um decreto do céu na tua direção, e nós vamos estabelecer isso nas nossas gerações. Eu quero falar aqui sobre a Miglá, que nós vamos ler. Já foi contado aqui de uma forma lúdica, junto com o pastor Heitor e a pastora Gabi, com o Ministério Infantil. Eles já entenderam a mensagem de Purim.
mas a palavra, a Torá, nos instrui que seja celebrado e se leia, a Megilá quer dizer rolo, é o rolo de Esther. Então nós vamos fazer a leitura de todo o livro de Esther agora. Então fique preparado, que não vai ser só eu, para que você não canse, mas é um dos momentos cerimoniais tão importante para impactar. Então preste muita atenção. Eu peço agora que as crianças não se movimentem, você que está aqui, o adulto, também fique muito atento, porque nós vamos ler o livro de Esther. Se você nunca leu o livro de Esther, hoje você vai escutá-lo todo e vai poder participar. Também eu peço que seja projetado na TV, enquanto é lido aqui, o pessoal vai ler na Bíblia. Eu só vou dar a versão aqui certinho. A versão que nós vamos olhar aqui é revista e corrigida. É o meio da revista e corrigida, para que esteja na mesma linguagem para quem está nos acompanhando. E para fazer essa leitura da Megilá, do livro de Esther, ou do rolo de Esther, eu quero chamar então todas as pessoas que vão estar lendo, que fiquem aqui junto comigo na posição dos seus capítulos. Cada um já foi distribuído, então podem vir todos nesse mesmo momento, e já fiquem esperando que logo um desocupa o microfone e já vai o próximo. Pode ficar aqui nesse lado aqui, capítulo 1, 2 e assim sucessivamente, e vem fazendo a fila. A palavra vai ficar aqui para que você possa ler. Então você que está em casa, você que está aí na igreja online, também prepare sua Bíblia e receba do Senhor os decretos da mudança de sorte pela sua palavra. O banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reinado, que está na fortaleza de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em copos de ouro, sendo que os copos eram diferentes uns dos outros. Havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um convite às mulheres na casa real que tinha o rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Arbona, Bigta, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, por meio dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, acendeu nele a sua ira. Então perguntou os reis aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cársena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei, se eram os primeiros do reino. O que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti,
por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero, por meio dos eunucos? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, que seja escrito nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dele a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, ainda que seja grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram boas essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Então fez o rei conforme a palavra de Memucã. O rei enviou as cartas a todas as províncias do reino, a cada província de acordo com a sua escrita e sua língua, para que cada homem fosse em sua casa, e para que se publicasse isso conforme a língua de cada povo. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Ela era jovem bela, de parecer e formosa. Por ser órfã, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e sendo ajuntadas muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Regai, também levaram Ester à casa do rei, sob a custódia de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe aos seus enfeites e boa alimentação, como também dar-se às moças especiais da casa do rei, e a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. E passara Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester estava passando e como a tratavam. E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo e de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira vinha a moça ao rei,
e dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para se enfeitar e vir da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Biail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que lhe ofereceu Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graças aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, que era o banquete de Ester, e diminuiu os tributos das províncias e deu presentes segundo a generosidade do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester obedecia a Mardoqueu como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. Então Ester contou ao rei em nome de Mardoqueu. E houve investigação e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas para o rei. Perante o rei, perdão. A noite estava pela manhã, voltava para a segunda casa das mulheres sobre os cuidados de Saagás, eunuco do rei, guardada ou guarda das concubinas, não voltava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, 13. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agadita, e exaltou e pôs o seu assento acima e de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes ele isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco, nem nos seus propósitos, o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe havia declarado que o povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino
um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo viver. Se bem parece ao rei, decreta-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é data, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer a teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, as províncias de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero. Se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios de todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mês, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi publicada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impedidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Deixa eu só explicar aqui para você. Nós estamos diante de uma leitura da palavra e parece que é brincadeira das crianças, mas não é. Isso é algo sério. Amã é um tipo de Satanás, você vai entender no final. Então, cada vez que aquele que rouba a sua sorte, aquele que quer impedir e destruir você, ele precisa ser pisado, porque tem uma palavra em Romanos 16, 19 que diz: brevemente o rei de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Cada vez que você ouvir Amã, se você não quer vaiar, pelo menos bata o seu pé. Amã? Tá? Mas eu prefiro que vaiem também. Pode continuar então na leitura da Migla. Quando Mardoqueu soube tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E indo Ataque até Mardoqueu, na praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Suzã, para destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse-se saber. Também para lhe ordenar que fosse ter como rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no palácio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram a saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que lhe respondessem a Ester:
Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tomassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Sucedeu, pois, ao 3º dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, que tinha na sua mão. Então Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que queres, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: Se aparecer bem ao rei, venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã, para que cumpra o mandato de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedido, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: Minha petição é requerimento, se achei graça aos olhos do rei, se bem pareceres ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha, ó rei, com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandamento do rei. Então saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se conteve e foi para sua casa. Então mandou vir aos seus amigos e Zeres e sua mulher. E Amã começou a falar da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos e de tudo que o rei tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã, diz o rei, que nela seja enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem apareceu a Amã, que mandou fazer a forca.
Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer os livros das memórias das crônicas, as quais se leram diante ao rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra magnífica se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse ao rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio. Exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse ao rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honras mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real em sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do reino, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde estás, cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou ao jardim do palácio. Então Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã.
Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero para a rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e ajoelhada aos seus pés, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse: se bem parece ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, o qual penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivã, ao 23 dias. E se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram-nas pela mão de correios a cavalo, que cavalgaram sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus, que havia em cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é mês de Adar, e uma cópia de carta seria divulgado como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes velozes, saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. Então muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra ao rei e a sua ordem para se executar,
no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhoraram-se dos que o odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, os sátrapas, os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em Parsadata, Dalfon e em Aspata, em Porata, Adalia e em Aridata, em Farmasta, Arisai, Aridai e em Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filhos o Medata, o inimigo dos judeus, mataram, porém o despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. Nas outras províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. O qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã conforme o mandato de hoje, e pendurem numa forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Preste atenção nessa palavra. Alguém puder ver um copo d'água, por gentileza? Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e penduraram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém o despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Eles mataram os seus inimigos 75.000, porém o despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, fazendo daquele dia um dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15. Então fizeram daquele dia um dia de banquete e alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar o dia de alegria e de banquete, dia de folguedo, e mandaram presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como dias em que os judeus tivessem repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou tristeza em alegria, luto em dia de festa, para que fizesse dias de banquetes de alegria e mandassem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte, para assolar e destruir. Mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento e que intentara contra os judeus se tornasse sobre sua cabeça, pelo que penduraram ele e os seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim. O nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso.
e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência, sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre a sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abiai, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, com Mardoqueu, o judeu e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e com eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o sucesso daquele Purim, então escreveu-se no livro. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Queridos, talvez você nunca tinha escutado todo o livro de Ester. Hoje você conseguiu. Essa Megilá é algo muito poderoso, porque ele tem significados. Aqui, muitos teólogos tentaram remover, até mesmo entre os judeus, nos estudos, se era um livro inspirado ou não, se deveria ficar no cânon ou não, dentro da Bíblia judaica, por causa que não aparece nenhuma vez o nome de Deus aqui. Então, muitos estudos foram feitos e se percebeu, inclusive no hebraico, que Deus está oculto nesse livro. O rei está oculto. E há algo que nos chama a atenção aqui, que nós podemos perceber que já estavam mortos os filhos de Amã, os 10 filhos, bem como ele. Mas a rainha pede ao rei, e aqui é uma tipologia de Cristo, aonde ela pede que no futuro, falando a respeito do futuro, fossem enforcados, mesmo depois de mortos. E teve uma live que eu fiz, e eu expliquei a respeito disso, explicando sobre Purim, que isso aconteceu, e eu não lembro o nome da pessoa, mas 23 homens que foram os causadores, os líderes do Holocausto, e em 1946 eles foram condenados à morte. Muitos fugiram, outros foram mortos, outros se mataram, e resumindo a história, ficaram apenas 10. E o líder deles, quando subiu na forca, ele pega e grita, dizendo que, primeiro ele diz Heil Hitler, e depois ele fala, esse é Purim 1946. Se você estudar na palavra em hebraico, você vai ver que tem umas letras em minúsculos. E essas letras em minúsculos, somando elas, colocando lado a lado, é uma escrita codificada. Essas letras em minúsculo que você encontra na Torá, na parte dessa escrita da Megilá de Ester, a soma dos números da 1946. Então você começa a perceber que o nosso Deus é um Deus que ele está preocupado com a mudança de sorte no seu tempo, diga amém. E também no seu futuro, diga amém de novo. E para as suas gerações. Purim não é uma festa que estamos inventando porque não temos o que fazer. Purim é um decreto do Eterno para bendizer o seu tempo e para bendizer as suas gerações. Diga amém. Mais uma vez eu aplaudo o Senhor se você recebe. Em Purim nós decretamos que o inimigo ele vai ser aniquilado no tempo presente, na sua vida, naquele que crê e também nas suas gerações.
O interessante, já conseguiu ver eu tinha falado com o Vini aqui, 47. 47 vezes aparece o nome Amã na palavra. E eu percebi que muitos de vocês não conseguiram bater o pé 47 vezes. Sabe o que isso nos mostra? Que a gente tem todo um discurso de que nós vamos vencer o inimigo. E que o Senhor é a nossa força. O Senhor vai fazer. Mas num simples ato profético, de você bater o pé 47 vezes, a maioria de vocês não lembrou de bater o pé as 47 vezes. Isso é uma palavra de condenação? Não, isso é uma palavra de exortação. Se no que é simples fazer, e dizer que o inimigo está debaixo do teu pé, nesse tempo e na geração futura, diga amém. Você desanimou de bater o pé. Imagina no dia a dia, nas situações difíceis que a vida nos apresenta, como que nós vamos vencer? Se no simples nós negligenciamos ou achamos que é desnecessário. Eu me lembro que o rei, se não me engano, era Ezequias, aquele que teve a vida prolongada, é isso aí mesmo, né? No momento, tem um ato profético que ele pega um arco e alguém diz assim, atire. Ele atirou 3 vezes e descansou. E aí o profeta disse, o reino será tirado de você, porque você poderia tirar várias flechas, você tirou apenas 3. Então quando Deus te dá uma oportunidade de fazer algo, faça algo em profundidade. Quando Deus te dá a oportunidade de fazer algo, faça algo na sua melhor essência e na sua melhor vontade. Porque às vezes, num simples bater de pé, talvez você não saiba, mas nas 47 vezes que você poderia ter batido o pé, e não quero ser místico, mas vamos ser bíblicos, 47, quanto que dá a soma de... aliás, olha os números que formam 47, é 4 a criação, chegando até o pleno, que é Deus. As 47 vezes que você pisa no chão, declarando que Ele está debaixo do seu pé, Deus está dizendo, eu vou colocar a minha criação novamente em plenitude. Essa é a promessa de Romanos 8, que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Bater o pé num ato como esse. E isso não é a essência de Purim, sair batendo o pé na palavra do inimigo do povo de Israel. Mas é para você entender que nos atos mais simples, Deus vai constituir você um vencedor naquilo que Ele propôs segundo a sua palavra, diga amém. Então não perca a oportunidade de celebrar nesse tempo. Porque no mundo espiritual tem duas... Não é o quanto você ouve, não é o quanto você ouve que muda. O problema é que nós fomos acostumados a ser um tanto quanto religiosos na história. De ficar só ouvindo histórias e ouvindo histórias. Mas Deus não quer que você seja um ouvinte, mas um praticante da palavra, diga amém. Então aquilo que você ouvir hoje e praticar, e dentro de um portal aberto que nós estamos, de Purim, aquilo que você se movimentar nessa direção, são realidades espirituais para você. Ah, eu não acredito nisso. Então, eu acredito que você não saiba o que é fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Então você precisa se movimentar na direção da palavra de Deus. 3 coisas importantes aqui que nós podemos ver. Deus usa pessoas simples para mudar a história de uma geração, diga amém. Essa pessoa simples pode ser você. Segundo, por mais que o problema aconteça e você parece que está tudo perdido e há um decreto de morte na sua direção, Ele está oculto no meio do seu povo, esperando o momento exato de se manifestar. Nada acontece fora do seu tempo. O Senhor vai manifestar na sua vida e vai mudar a sua sorte. Não desanime, não pare. A terceira coisa que eu quero falar é que Purim fala de uma celebração. E você precisa celebrar aquilo que já foi conquistado em Yeshua, para que isso permaneça na sua vida. Traga hoje, em nome de Jesus, a vitória já conquistada para a sua realidade que você precisa viver. E faça isso com fé. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que a Tua palavra é a verdade. E tudo que o Senhor falou não passará. As Tuas promessas são eternas. O que o Senhor
fala é eterno. E a vitória que o Senhor tem para nós contra o nosso inimigo já foi conquistada na cruz e é eterna. Que nessa noite, nesse portal de Purim, a tua igreja, cada um dos teus filhos, se aproprie da vitória já conquistada na cruz do Calvário. O nosso inimigo já está debaixo dos nossos pés. E que nós possamos viver uma vitória não mística, não uma vitória apenas de uma lembrança, mas uma realidade, porque teu Espírito habita em nós. E todo o decreto que o Senhor libera nos céus, dessa cidade, desse território, de cada lugar onde as pessoas estão nos ouvindo online, Senhor, seja uma realidade de transformação. E que um novo ciclo de mudança de sorte se estabeleça na tua igreja, em nome de Jesus. Você que recebe, diga amém, aplauda o Senhor. Nós vamos agora fazer o nosso louvor. Vocês viram que não teve um louvor? Então fiquem à vontade para celebrar. Nós vamos louvar ao Senhor e celebre para que você permaneça com aquilo que foi decretado nessa noite. E depois nós vamos chegar num momento gostoso também. Nós vamos comer juntos aqui, todo derivado de leite. Essa é a festa de Purim. Você que nos acompanha na igreja online, você que está aqui nos assistindo, que o Senhor possa... Vamos deixar o louvor junto com eles e depois o Senhor abençoe a sua vida. Obrigado por estar junto. Um beijo no seu coração e shalom, shalom. Dançar